Olá! Hoje nosso papo é sobre aquela relação que todo mundo sabe é super importante, mas que muitas vezes não funciona tão bem. A parceria entre a família e a escola. Vamos tentar entender por que construir essa ponte pode ser tão crucial e, ao mesmo tempo, tão complicado. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A gente tem pais que se importam de verdade, professores super dedicados, mas parece que existe um abismo entre a casa e a sala de aula. O que será que acontece nesse meio do caminho? Essa frase resume o sentimento de muita gente. Pensa só, por exemplo, na situação de um pai imigrante. Ele briga para que o filho estude numa turma só de inglês para não passar pelas mesmas dificuldades que ele passou. Mas aí, quando chega a lição de casa, ele se sente de mãos atadas, porque não consegue ajudar. O desejo de participar está lá, pulsando, mas as barreiras são bem reais. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa tal desconexão. E olha, o mais importante é sacar que a culpa não é de um lado só. Na verdade, é um desafio que tanto os pais quanto os professores enfrentam, cada um do seu jeito. De um lado da ponte, a gente tem pais que querem muito participar da vida escolar dos filhos, mas às vezes se sentem inseguros, sem saber como. Do outro lado, estão os professores, que também querem muito apoiar as famílias, mas, nossa, lidam com a correria do dia a dia, muitas vezes sem treinamento específico para isso e ainda por cima com barreiras de cultura e de idioma. Ou seja, a intenção é boa dos dois lados, mas existem vários obstáculos no caminho. E aqui vem um dado da pesquisa que é um soco no estômago, no bom sentido. Quando os professores tomam a iniciativa, sabe? Quando eles vão atrás dos pais de alunos que estão com dificuldade, o desempenho dessas crianças melhora com o tempo. Isso mostra que essa conexão não é só um extra, um detalhe legal. Ela faz uma diferença real e mensurável. Ok, então, se o problema é complexo, se afeta todo mundo, talvez a gente precise de uma nova lente para olhar para essa situação. Precisamos de uma espécie de mapa, uma estrutura que ajude a gente a ver o cenário completo. Essa pergunta muda completamente a perspectiva. Ela é um convite para a gente parar de procurar um único culpado e começar a olhar para os sistemas, para os contextos que acabam moldando a interação de todo mundo. E essa nova forma de ver tem nome, viu? É a teoria dos sistemas ecológicos, criada por Yuri Bronfenbrenner. Pensa nela como uma ferramenta poderosa para a gente entender como todas as pecinhas do quebra-cabeça da vida de uma criança se encaixam. Olha só que interessante essa imagem. Ela visualiza a teoria de um jeito muito claro. A criança está bem ali no centro e em volta dela existem várias camadas, como se fosse uma cebola, sabe? E cada uma dessas camadas de contexto influencia a vida dela. E aqui está o pulo do gato. Nada acontece de forma isolada. O que acontece num sistema, tipo em casa, afeta diretamente o outro sistema, tipo a escola. E o contrário também é verdade. É uma via de mão dupla o tempo todo. Então, bora fazer um tour por dentro desses sistemas. Vamos começar do centro, do mais próximo da criança, e ir avançando para as camadas mais externas para entender a influência de cada uma. O primeiro nível, o mais íntimo, é o microsistema. Pensa nele como o mundo que a criança toca, que ela vê, como o qual ela interage todo santo dia. É a realidade mais imediata dela. O que faz parte desse mundo? Bom, a família, claro. Pais, irmãos, os amigos da escola, os professores, a própria sala de aula, um curso que ela faz depois da escola. São as pessoas e os lugares que formam a base do dia a dia da criança. A camada seguinte é o mesossistema. Agora, o foco não é mais nos ambientes em si, mas nas conexões que existem entre eles. É a teia que liga os diferentes pontos do mundo da criança. Por exemplo, como é a relação entre os pais e os professores? Eles conversam? Se entendem? Se essa conexão é forte e positiva, ela apoia a criança. Agora, se há uma relação fraca ou cheia de conflitos, a criança sente esse impacto. O mesossistema é a qualidade dessas pontes. Agora a coisa fica ainda mais sutil, mas nem por isso menos poderosa. O exossistema é formado por ambientes onde a criança nem sequer pisa, mas que afetam a vida dela de uma forma muito forte e indireta. E esse slide aqui ilustra a ideia de forma brilhante. O trabalho do pai ou da mãe, por exemplo, faz parte do ecossistema. Uma mudança no horário de trabalho, lá nesse lugar onde a criança não está, pode significar menos tempo de leitura em casa, e isso, claro, vai impactar o desenvolvimento dela na escola. É um verdadeiro efeito dominó. E assim, a gente chega na camada mais externa de todas, o macrosistema.
Pensa nele como a atmosfera cultural e social onde todos os outros sistemas estão mergulhados. São as grandes forças que definem as regras do jogo para todo mundo. O que entra aí? Nossa, muita coisa. Leis de imigração, a situação econômica do país, os valores da sociedade sobre o que é ser uma boa família ou uma boa escola. Tudo isso cria o cenário que vai definir as oportunidades e os desafios que a criança e a família dela vão encontrar. Por último, mas super importante, tem o cronossistema. Ele basicamente adiciona a dimensão do tempo a essa equação toda. Uma crise familiar, por exemplo, tem um impacto muito diferente numa criança de 5 anos e num adolescente de 15. O momento histórico em que se vive também muda tudo. Ufa, ok. Entendemos essa estrutura toda que é bem complexa, mas a grande questão é: o que a gente faz com essa informação na prática? Como essa teoria nos ajuda a, de fato, construir as pontes que a gente tanto precisa? A teoria nos dá um caminho bem concreto. Para os educadores, isso se traduz em desenvolver habilidades específicas. Habilidades para construir confiança, para alinhar as expectativas, para ouvir de verdade qual é a visão que os pais têm para o futuro dos filhos e, principalmente, para conseguir navegar com respeito pelas diferenças culturais. O ponto central é este. Essa teoria não é só um conceito acadêmico, perdido nos livros. Ela é uma ferramenta prática. Ela nos dá uma linguagem, uma lente, para a gente conseguir lidar com os desafios reais do dia a dia, como questões de raça, de classe social e das diferentes visões de mundo que surgem na relação entre escola e família. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Quando olhamos para as crianças ao nosso redor, nas nossas famílias, escolas, comunidades, quais são essas forças invisíveis? Quais são as camadas lá do exossistema ou do macrosistema que estão, agora mesmo, influenciando o desenvolvimento delas? Entender esses mundos é o primeiro grande passo para realmente fazer a diferença.